Vamos falar hoje sobre as obras. As obras, poxa vida, todos nós temos que dar conta das nossas obras. Isso é um grave problema, porque na maioria das vezes a gente chega do outro lado da vida com poucos papéis, com poucas obras. Por que papéis, né? Eu nem sei por que eu lembrei de papel agora, né? Mas eu digo assim, com os relatórios, nossos relatórios, né? E lá eles têm como conferir os nossos relatórios. Nós seremos medidos, né, por assim dizer, seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Isso é uma coisa comum, porque aqui no mundo a gente já está aprendendo isso também. Muito embora tenha algumas doutrinas aí um pouco, tanto quanto vorazes a respeito de oferecer a todos a mesma oportunidade, a gente sabe que cada um está num determinado degrau, num determinado nível, cada um de nós está num processo de evolução diferente, não existe ninguém que seja igual. Aliás, a ciência já até confirmou isso, porque diz que as nossas digitais são iguais. Eu, como tenho conta num banco, que eu não posso falar o nome porque ele não me paga nada para me falar o nome dele, não é mesmo? Aí eu chego lá sem nada e ponho o braço assim para verificar, né, a minha identidade. E aí algumas pessoas falam que eles pegam o punho, outros pegam a mão, ninguém sabe explicar direitinho da onde que eles sabem que eu sou eu mesmo. A gente costuma com o polegar, com os dedos, os celulares são muito comuns, com a face, né? Mas você vê quantas coisas nós somos diferentes. Então, a gente sabe que nós somos diferentes. Mas nós precisamos entender que estamos aqui para construir, para realizar. Então, a gente precisa criar, desenvolver, aprimorar, participar e realizar obras. E que obras são essas? As obras no bem, na prática do bem. Porque não adianta nada chegar do outro lado da vida, bater na porta e dizer Senhor, 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 e aí a frase evangélica mostra pra gente que não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, porque nós obremos a iniquidade. Fizemos coisas que não devíamos, criamos problemas, dificuldades, ajudamos a aumentar a carga de problemas do mundo. Olha, eu ouvi esses dias um negócio interessante, os Espíritos dizem pra gente que quando a gente não perdoa, a gente aumenta a carga de problema do mundo. Eu falo, meu Deus do céu, é mesmo, né? Quando a gente perdoa, a gente diminui a carga de problemas do mundo. E aí você fica pensando, mas como assim, não é? Então, por exemplo, se uma pessoa bate no seu automóvel, algumas vezes dá para perdoar. Nem sempre, mas algumas vezes dá, não é mesmo? Mas a gente faz questão dos centavos, não é? Então, a gente precisa estar atentos, porque nós estamos aqui para exercitar o perdão, o exercício do perdão. Mas voltando à questão das obras, nós precisamos entender que a prática do bem e da caridade é um dos elementos que nós precisamos, porque nós temos uma gama de elementos, mas os dois mais importantes para nós aqui, até para ser didáticos, os Espíritos são muito didáticos. Jesus, quando esteve entre nós aqui, o Moisés tinha deixado os 10 mandamentos, mas ele pensou assim, meu Deus do céu, com Facebook, Instagram, é melhor fazer um mandamento só, porque ninguém vai ler os 10, né? E aí, ele deixou só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo, para a gente não precisar ler os outros, né? Não roubar, não matar, essas coisas aí que a gente não precisa, porque quem ama o próximo não tem interesse em tirar a vida dele, nem o patrimônio dele, nem as cabras dele, nem as ovelhas, nem o gato, nem os cachorros. Hoje em dia, né? Antigamente era cabra e ovelha, agora é gato, cachorro, né? Ninguém tem esse interesse de tirar as coisas dessas pessoas, não é mesmo? Então, quem ama o próximo, obviamente, vai fazer todo o bem que pode, na medida das suas forças, e a gente está aí dentro desse mandamento. Então, Jesus foi didático para deixar para a gente um só mandamento. Então, quando a gente for praticar qualquer tipo de ação, a gente só lembra daquele mandamento. Aliás, a gente podia pôr no telefone o primeiro mandamento, no alarme. Coloca no alarme assim, qual é o primeiro mandamento, primeiro e único, para a gente sempre se lembrar dele. Porque aí se alguém falar bom dia pra gente, a gente pensa assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Bom dia. Às vezes a gente tem vontade de falar outra coisa, mas aí a gente fala bom dia porque a gente lembrou do primeiro mandamento. Vem alguém tirar a gente do sério, a gente vai, abre o celular lá, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por si mesmo. A gente pensa assim, não vou me sentir provocado. Então,
a didática de Jesus é muito boa e ele deixou para a gente duas coisas que são imprescindíveis para a gente. Primeiro é a humildade e o segundo é a prática da caridade. Olha só, não é? Olha só. Através da humildade a gente consegue galgar degraus, consegue aprender bastante, porque de vez em quando a gente tem dificuldade de aprender, porque a gente acha que já sabe, não é assim? Os nossos filhos não são assim? Eles não sabem de tudo? Ai, se eu tivesse o tamanho da idiotice que meus filhos mais velhos têm sobre minha pessoa, né? E eu tivesse o tamanho da grandeza que meus netos menores têm sobre mim, ai, que seria uma bênção, não é? Porque a gente está sempre assim, nesse meio termo, não é? Então, se a gente conseguir praticar o bem e sermos humildes, nós estamos no caminho certo. Duas coisas só, tá certo? Então, o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, para a gente amar o próximo, a gente também precisa ter uma certa humildade, né? Porque tem alguns próximos que a gente não gostaria que eles estivessem muito próximos. E eles, não obstante a isso, estão demais próximos da gente. A gente não gostaria que esses próximos estivessem tão próximos como próximos eles estão. Filosofando, hein? Olha só! Então a gente vai devagarzinho entendendo e vai percebendo que nós precisamos realizar obras na prática do bem e da caridade. Essas são as obras. Às vezes a gente fica em dúvida, no meu caso, eu levei uma bronca esses dias porque eu fico falando só da minha pessoa, então eu não posso falar de mim mais, não vou falar do meu caso. Mas eu conheço um caso de uma família que tem uma senhora especial, 58 anos de vida, porém idade mental de idoso. Eu conheço essa família, tá certo? Conheço, não é? Não tenho nada com isso, hein? Não tenho nada com isso. Conheço essa família, e aí você pensa assim, poxa vida, a gente tem tanta ansiedade de crescer, desenvolver, aprender, e fazer tanta coisa, e aprender tanta coisa, e realizar tanta coisa. A gente vê lá a ansiedade que a gente tem, a quantidade de entendimento e conhecimento que a gente tem hoje, assim, abre o celular em 5 minutos, você fica lá com 5, 10, 15, 20 informações rápidas, assim, instantâneas. E aí você fica naquela coisa, naquela roda viva, meu Deus do céu, nessa encarnação não aprendi inglês, japonês, alemão e nem chinês, como é que vai ser, meu Deus do céu? Uma aflição lascada, né? Eu estou tentando aprender português ainda, 60 anos, imagina só. A gente não sabe direito a língua, né? Uma vergonha, mas... Então vejam, aí eu fico olhando nessa família com essa senhora que não consegue escrever meu nome. Aí você pensa, mas como que vai funcionar isso? Tanta evolução, tanta coisa, né? O homem vai para a Lua, está querendo ir e voltar, fazer um táxi aéreo, aí, um táxi espacial, né? Para ir e voltar para Marte, para um monte de lugar aí. E aí eu vejo ela e falo, meu Deus, tadinha, ela não consegue escrever nem o nome. E qual a importância disso para o outro lado da vida, para a espiritualidade? Qual é a importância disso, né? Vai voltar aqui talvez daqui 100 anos, como é que vai estar a Terra? Então veja como que é interessante essas coisas, né? E a gente assim, muito preocupado com tanta coisa. E a gente percebe o processo de evolução dos espíritos, como que funcionam, né? Se chega a um ponto que a gente não consiga acompanhar, lembra aquela história do... Hoje eu falei com um professor, tem um amigo que falou com o professor, não é? Falou com o professor falou assim, eu dou aula para o Prima, para o SEC e para o TERC. Eu falo, meu Deus do céu, o que ele está falando, né? O primário, secundário, terciário, terciário, a nível médio e ensino médio, não sei como é que fala aí os nomes, né? Então a gente está assim, numa coisa assim, pensando, meu Deus, se a gente repetir a lição, vai ter que voltar o outro ano, vai repetir o ano, não é assim? Aí a gente repete um ano, repete 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mesmo ano, se a gente tivesse a coragem, né? De ficar 10 anos repetindo a mesma série, já pensaram nisso? です。 Aí a gente pensa assim, é melhor eu sair da escola, né? Porque 10 anos repetindo a mesma série, já pensaram nisso? Aí a gente pensa assim, é melhor eu sair da escola, né? Porque 10 anos repetindo a mesma série, já pensaram nisso? Aí a gente pensa assim, é melhor eu sair da escola, né?
É mais ou menos que nem aqui na Terra. Então o camarada está repetindo a mesma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, repete o mesmo erro. 10 vezes, olha. 1000 anos. 1000 anos ele repetiu os mesmos erros. A bondade e o amor do Pai fala, mas então agora vai ser difícil você acompanhar a evolução, o crescimento da Terra. Talvez você tenha que ir para um planeta um pouco diferente, um pouco do seu nível, das suas condições. Aí a gente talvez seja obrigado a sair do planeta. Vocês sabem que está havendo uma seleção natural para isso, já está acontecendo isso lá desde o começo do século, e as coisas estão estreitando. Mas que tipo de seleção é essa? São as pessoas enraizadas no mal. Essas são as pessoas que não podem continuar mais no planeta. Aquelas pessoas que não se corrigem para o bem. Que, certo, já andaram um pouquinho, porque no passado eles tiravam vida para conseguir coisas, depois eles enganavam as pessoas e agora eles estão assim, não é? Nessa condição ainda, mas não conseguem sair disso, não conseguem crescer, não conseguem evoluir. Então, se tem alguém na nossa família que tem um sucesso esplendoroso, assim, por conta de um código penal chamado 171, um artigo do Código Penal 171, a gente precisa tomar cuidado com ele, porque, obviamente, se ele não se renovar, não se melhorar, é muito difícil ele poder reencarnar de novo na Terra. Olha só. Porque nós não podemos continuar repetindo os mesmos erros indefinidamente. Essa é a última oportunidade. Por isso que os espíritos estão insistentemente insistindo, tem que ser assim bem, né? Insistentes, para que a gente vá para a caridade, para o caminho do bem, para a prática do bem. É para esse caminho que nós precisamos ir. Porque esse caminho não tem erro, ninguém repete nesse caminho, a gente passa de ano. A gente passa de ano, evolui, cresce, se desenvolve. Porque isso que nós estamos aqui fazendo no planeta, nós estamos cansados de errar. Eu falo isso até com vergonha, porque de vez em quando me pega em cada uma, sabe? Você fala, meu Deus do céu, 60 anos nas costas para ele fazendo isso ainda. A gente se pega em cada uma, né? Fica bravo com a criança, às vezes, uma criança, não é? Uma vez um amigo meu foi fazer uma palestra. Aí ele estava com o paletó dele, estava frio, mas o paletó estava abotoado errado o botão. Aí o menino falou para ele assim, o tio está me dando uma aflição, ver o senhor abotoado errado, o senhor não pode corrigir aí os botões do... Então a gente se pega às vezes em algumas coisas, né? Às vezes uma bobagem no trânsito, no comércio, na via pública, no transporte público. Ah, ele se aborrece. Antigamente se aborrecia tanto por causa do troco do ônibus, lembram disso? Ninguém queria deixar 5 centavos para o cobrador, 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. Não, porque ele está fazendo com todo mundo. Vai enricar aqui, só de ficar aqui nesse ônibus aqui, está fazendo com todo mundo. Bandido. A gente não tinha umas coisas assim, sabe? Umas coisas que a gente se pega fazendo às vezes. No supermercado, no shopping, sempre vai estacionar um carro e vem outro para na sua frente. Aí você pensa, meu Deus do céu, o caminhão que está dando certo e está entrando, não quer nem saber se você é pequeno, médio, para ele vai. E aí a gente quer falar para ele, pode sair da frente, quem tem que passar sou eu, sabe assim, aquela coisa, e querer conversar com ele. E querer provocar ele, sabe, assim, de ficar secando a unha, umas coisas assim que eu ouvi, conheci novo esse termo, assim, secar a unha, eu não sabia, quando ele tá com a mão para fora, assim, eles falam pro cobrador, tá secando a unha, ele fica mordido, olha, tô ensinando maldade para vocês, né? Não é? Cada uma, né? Ainda bem que eu trouxe alguma coisa nova, pelo amor de Deus, né? Quer provocar, aí você pensa assim, mas que bobagem, meu Deus do céu. A gente tem esse aparelhinho agora que leva a gente para tudo quanto é lugar, e antigamente a gente achava que se furasse o farol, se passasse em cima da calçada, a gente chegava mais rápido. Aí você põe o aparelhinho e faz tudo isso, você ganha 1 minuto às vezes, 2 minutos. Você fala, meu Deus do céu, quantas multas eu não levei por causa de 1 minuto, 2 minutos assim, de ansiedade. A gente fazia cada uma no carro.
Meu Deus, nesse trânsito, vou sair daqui em 7 minutos, não é possível, passa em cima do canteiro. A gente fazia essas coisas antigamente. Vai pelo acostamento. Vai para o acostamento. Vai todo mundo junto no acostamento. Aquele monte de carro lá. Eles fizeram tanto isso, mas tanto isso, que um amigo meu estava falando que lá na Fernão Dias, eles até colocaram umas lâmpadas assim, dizendo assim, agora pode andar pelo acostamento. Se estiver muito cheio, pode andar, piscando a luz aqui, pode ir pelo acostamento. Falo, meu Deus do céu, olha só, ganharam, né? Não é? Ganharam o acostamento, olha que coisa, né? Puxa vida, meu Deus do céu. Ganharam mão grande, né? Então, é a prática do bem que nós precisamos buscar, e nós precisamos estar atentos, porque para praticar o bem é preciso uma boa sintonia. E quando que nós temos uma boa sintonia? Quando estamos irritados, nervosos, chateados, tristes, aborrecidos. Eu conheci uma senhora que ela brigou com a filha e tinha um trabalho espiritual para fazer. Aí o marido dela falou para ela assim, mas você vai desse jeito, tão nervosa, respira fundo, vem aqui, vamos fazer uma prece. Aí faz uma prece, respira fundo. Acho que é melhor você ir a pé, porque quando a gente vai a pé, a gente vai pensando, vai dissolvendo aquilo e tal, né? Então vejam, a gente precisa ir buscar uma boa inspiração nas coisas que a gente vai fazer, que a gente vai pensar, até no presente que a gente vai dar. Se a gente estiver bem inspirado, a gente arruma um presente que a pessoa adora. Às vezes é uma bobagem, que ninguém pensou a respeito. Às vezes é uma bobagem, mas o que precisa? Boa inspiração. Quando a gente tem essa boa inspiração de dar um bom presente, para um pouquinho, pensa na pessoa. É claro que a gente tem que ter amor pela pessoa. Olha quantos requisitos, né? Quando você não tem amor pela pessoa, sei lá, você dá um facão para ela, uma enxada, uma picareta, sei lá, né? Dá um revólver para ela, dá umas balas, sei lá. Não sei, né? Quando você não tem amor, um negócio é assim, né? Você dá uns negócios assim meio esquisitos, né? Olha, meu Deus do céu, um facão, para você cortar a carne aí, o facão é afiadíssimo, hein? Cuidado com o dedo, hein? Já sugere, já sugestiona, já dá uma sugestão, né? Já dá uma sugestão para ele ficar com a sugestão mental já guardadinha, a sementinha lá dentro dele. E o dia que ele beliscar o dedo, mas me avisaram, meu Deus do céu, né? Então vai buscando aquela boa inspiração para a gente poder sempre pensar no bem. Tem uma conversa difícil para conversar, para falar com alguém, a pessoa pede dinheiro o tempo inteiro para você não sabe mais como falar nada, né? Pede uma boa inspiração. A gente consegue. Você precisa pagar a conta de luz que venceu, manda o boleto que eu pago, manda a conta que eu pago. Não, você tem que mandar o dinheiro. Boa inspiração aí, né? Aí ele é obrigado a mandar a conta, e infelizmente você tem que pagar a conta dele, porque ele mandou a conta, né? Mas ele infelizmente não recebeu, não pegou o dinheiro, ele teve que pagar a conta obrigatória, porque ele ia fazer um gato lá, mas... ligaram a sua luz? Ligaram, sim. Foi o baianinho ali da esquina que ligou para mim aqui, porque ele foi lá e pôs o fiozinho lá e ligou, né? Então, buscar uma boa inspiração na prática do bem significa que a gente está querendo agir melhor. A gente está indo no mau caminho, procura uma boa inspiração, fala assim, como é que eu vou sair disso? Eu ainda me comprazo, eu ainda gosto do que eu estou fazendo, mas como é que eu vou sair disso? De que jeito? Estamos lá deitadinho, decúbito dorsal, já há alguns dias, algumas semanas, com uma historinha que inventaram agora chamada depressão. A gente pudesse perguntar para Deus, falar, Senhor, eu estava querendo me ativar com alguma coisa, manda para mim um tancão de roupa para me lavar, Senhor, por favor, dá força para me levantar dessa cama aqui e lavar um tancão de roupa. Engraçado, tem mulher com depressão, né? Também a gente sabe que existe, né? Mas normalmente são os homens, né? Que ficam com depressão, né? Eu conheço alguns que estão assim. A gente fala em tom de brincadeira, a gente não entende do assunto, obviamente, mas se a gente pudesse conversar sinceramente com Deus e dizer, Senhor, e agora? Eu estou aqui, eu não sei se eu estou com excesso de passado, mas eu preciso levantar, fazer alguma coisa. Como é que eu posso ficar aqui desse jeito, parado, inerte? Eu preciso fazer alguma coisa. Não tem um apoio, dá para desligar alguns botões aqui dentro de mim?
sabe assim, dar uma desligadinha, algum botão para mim poder fazer alguma coisa. Estou com excesso do passado, sim, eu aprontei muito no passado. Mas como é que eu vou corrigir o futuro, Senhor? Como é que eu vou corrigir? Eu preciso me ativar, não posso ficar só rodando em cima do passado. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar o futuro. Se a gente pudesse conversar, não é? Fazer isso, achar esse ponto de ligação, essa sintonia, essa forma de sair disso. Então, a boa inspiração, para fazer o bem, nós precisamos da boa inspiração. A Alta de Souza fala para a gente que quando a gente pratica a caridade, a gente coloca a inteligência de Deus em nós, assim, no nosso pensamento. É o amor de Deus em nós, quando a gente pratica o bem. E olha, a gente pode ser o mais durão possível, mas a gente gosta de amor, não gosta? Como a gente gosta, né? E o pior é que a gente é tão assim, como é que eu posso dizer assim, sovina de amor. Às vezes a gente dá uma carreta de amor para o gatinho que a gente tem em casa, mas dá assim um copinho de 50 ml para aquela pessoa que convive com a gente. Olha só como que a gente é, né? Se a gente der... Antigamente os gatos comiam peixe, eles comem ainda peixe, não? Você sabia disso ou não? Eles adoravam comer peixe, sardinha, né? Sardinha. Eu nem sei, como é que o gato gosta de comer sardinha? Ele pescava? Não entendo, como é que ele foi gostar de comer sardinha? Mas se a gente der agora uma boa ração, daquela bem molhadinha, bem gostosa para ele, ele fala assim, muito obrigado, pode dar o amor lá pro seu filho, seu marido, que eu estou sossegado aqui, certo? E já conto outra coisa, eu vou comer isso aqui e vou descansar, tá bom? E vou descansar, não quero saber de conversa não. Não vem passando a mão em mim não vem com história não, tá bom? E então a gente inverte as coisas, né? Não é para fazer isso, obviamente. A gente não está dizendo que a gente não pode dar amor para os nossos bichinhos, para as pessoas, para as coisas que a gente ama, que a gente gosta. Não é isso que nós estamos falando. Mas a gente precisa também dar amor para as pessoas. Mas como é que é dar amor? Ação, atitude, obras. Às vezes, antigamente, quem tem o cabelinho branco, a senhora não tem o cabelinho branco, não é do seu tempo, né? A senhora tem um pouquinho, a senhora também não tem, né? A dona Aura também não tem, então não é do tempo dela, é mais antigo ainda, não é? A senhora também não tem. Não, né? A senhora tem, a senhora tem, então é do seu tempo, a senhora deve se lembrar. Não tem. Que a gente tinha aquela coisa, né? Às vezes vivia com uma pessoa difícil, dura, mas os atos que ele fazia, ou ela fazia, eram atos de puro amor para com você. Então, sacrifícios enormes, sempre pronta a servir, sempre pronta a resolver as coisas. Via algum problema para ser resolvido, dentro de casa, fora de casa, alguma coisa, ele estava sempre presente, sempre pronto. Não tinham palavras assim, adocicadas, essas coisas, mas tinha ação positiva. Algumas mulheres reclamam que o maridinho é meio grosseirão, né? Que não fala, mas se você não fala que me ama, ele não fala que ama, mas ele tem uma lista de ações que jamais alguém seria capaz de fazer por outrem, né? Muitas vezes isso acontece, né? Eu não sei, quando estava grávida, eu estou a fim de tomar uma água de coco, só que há 50 anos atrás só tinha um lugar que vendia água de coco. Aí ele ia no meio da noite, pegava a bicicleta dele, ia lá comprar água de coco, né, para ela. Imaginem só, né? Então, a prática do bem é justamente essa, realizar. Falar é tão fácil, né? Eu venho aqui, não tenho qualificação nenhuma, mas a gente vem aqui, fica falando. Mas é a prática. Como que é a prática? Como que você cuida e lida com as pessoas? Essas são as obras importantes para nós. São essas as obras que serão relevantes para nós. Como que a gente faz isso? Então, é preciso olhar profundamente dentro da gente e pensar assim, o que eu posso fazer
O que eu posso fazer para ser melhor? De que forma eu posso fazer isso? Para ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho? De que forma? O que eu posso fazer para trabalhar melhor? Para ser um melhor funcionário, um melhor patrão? O que eu posso fazer para isso? Então, aí é que estão as verdadeiras obras, porque não adianta a gente, sabe, ficar só no ensaio. Ensaio. E também não adianta a gente só fazer boas obras dentro da casa religiosa. É o primeiro sinal. Esse. O segundo sinal, daqui a pouco é o segundo sinal, né? Daqui a pouco ele dá o segundo sinal, aí eu tenho que acabar, tenho que parar, tá bom? Você já sabe, o primeiro sinal. Não adianta a gente só fazer as boas obras dentro da casa religiosa, mas no fundo, eu ouvi essa frase e fiquei muito entusiasmado. Aqui é como se fosse assim aquele treinamento para a gente sair. Sabe assim, da gente vir aqui, receber instrução e sair. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente pode aqui, claro, tem os trabalhos, os trabalhadores maravilhosos, tudo, mas nós temos que sair daqui e realizar as boas obras lá fora. Vocês sabem que Jesus, em todo lugar, você vai no botequim, lá tem um crucifixo, não raras vezes eles falam de Jesus, essas coisas, né? Mas o Jesus vivido, que as pessoas estão sentindo falta é disso, a vivência de Jesus. Então, esse Jesus é que a gente precisa mostrar para as pessoas, não o Jesus falado, mas o Jesus vivido, em ações, em boas obras, esquecimento, perdão, bondade, compreensão, fraternidade. Esse é o Jesus que nós precisamos aprender a viver lá fora, com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas do mundo. Aquele Jesus da tolerância, sabe aquela coisa da tolerância, da gente poder escutar, às vezes, uma conversa chata, escutar um pouquinho, às vezes, uma coisa assim, né? Às vezes vem aquela pessoa, fala um monte de coisa para te pedir alguma coisa, ele fica falando que teve que sair da cidade dele, aí chegou na cidade, aí conseguiu uma casa, mas depois não conseguiu pagar a casa, aí está sendo expulso da casa, e ele quer voltar para a cidade dele. Onde que você mora, meu irmão? Mogi das Cruzes. Pega qualquer trem, qualquer metrô e vai. Não, eu não quero pagar a condução. Você não precisa pagar. Você fica lá na catraca e fala assim, alguém podia fazer a caridade de me passar nessa catraca? Às vezes até o próprio funcionário vai falar, passa, manda você passar. Mas tem aquela compreensão, poxa, que pena, né? Que pena que eu não posso te ajudar, né? Quem trabalha com morador de rua conhece tanta história, né? Tantas. Mas às vezes você escuta. Aí você fala assim, bom, então eu vou ensinar você como é que você faz, né? Tá passando fome, tá? Poxa vida, que tristeza, né? Oh, Pátio do Colégio, Praça da República, Pena Forte Mendes, Rua Riachuelo, todos esses lugares você pode comer até cair, tanto que você pode comer nesses lugares. Ai, mas eu quero comer agora aqui, me dá 5 aí. Ai, desculpa, eu não posso te ajudar. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? Para ajudar. Orienta, mas ajuda também. E às vezes, como o nosso coração nos pede, você dispõe, né? Dispõe um recurso lá para ele. O Chico era tão chico, mas tão chico, que uma vez ele estava fazendo uma coisa que eles chamavam de peregrinação. Tinha um grupo de pessoas, depois da casa espírita, que o Chico visitava no meio da noite, assim, um grupo de pessoas lá em Uberaba. Normalmente pessoas muito carentes. Tinha um bairro lá, se não me engano, chamado Querosene. Ele ia lá nesse bairro. E o povo estava tudo meio acordadão ainda, lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, esperando ele passar lá, né? Aí o Chico passava. Aí os pedidos. Ah, Chico, estou querendo um cigarro. Aí o Chico, alguém tem a caridade de dar um cigarro para o nosso irmão? Ele pediu para dar o cigarro para a pessoa. E a gente é tão severo com essas coisas, né? Tão severo. E o Chico faz a caridade. Ah, alguém tem algum dinheirinho para me dar para essa senhora? Aí a pessoa, claro, queria se mostrar para o Chico, que era muito chico, o Chico o tempo inteiro. Dava um pacote de dinheiro para ele.
Aí tirava uma notinha assim, devolvia o pacote. Não, Chico, pode dar. Não, meu irmão, nós não podemos inflacionar a caridade. Sabe assim, do tipo daqueles cordinhos que são amados por todas as pessoas do Brasil e do mundo? Aqueles cordinhos de farol, que eles vendem farol para limpar o vidro. As pessoas têm um amor tão grande por eles, mas tão grande. E aí um amigo meu, que estava num carro atrás... Não era o que eu rei? Não, ele tinha outro carro já. Aí viu lá, o moço pega e me tira uma nota de R$50 e dá para o menino. Aí fiquei pensando, e se alguém for dar uma moeda de 20 centavos, o que ele vai fazer, né, de 25 centavos? O que será que ele vai pensar e vai fazer, né? Meu Deus do céu, inflaciona a caridade. Imagina só, inflaciona, né? Mas não pode dar R$50? Não sei, precisamos pensar, não é? Quem sabe a gente podia dar uma orientação diferente, né? Uma diretriz mais segura, né? Quem sabe. Então, viver o Cristo significa praticar as suas obras, mas obras de amor. Quando você dá atenção para uma pessoa dessas, mesmo essas que vêm te pedir, sempre que te pedir alguma coisa, você dá atenção, mas a situação está difícil, né? O que aconteceu com você? Você não mora longe, você mora longe daqui. Poxa vida, que situação constrangedora, você deve receber tanta palavra mal educada, mal criada. Dá atenção, sabe? Conversa um minutinho, uma prosinha, um minutinho de prosa. Isso faz um efeito tão grande, mas tão grande. Então, nós precisamos buscar as boas obras. Em casa, no trabalho. Em casa, às vezes, a gente está lá. Eu tenho um amigo meu, que de domingo ele deita no sofazão dele lá. Ele chama o filho dele para trocar o canal. Você vê que agora não troca o canal, procura o filme, né? Agora é procurar o filme lá naqueles negócios de filme lá. Aí trata de procurar o filme, aí fala, tá bom esse aqui, pai? Não gostei desse aqui. Não, esse aqui é muito longo. Não, esse aqui é um tipo que eu não gosto. Não, pai, procura você. Eu conheço, né? A senhora não consegue procurar os filmes? Ah, é? Mas é muito bom a gente poder terceirizar. Ah, não, meu amor, na verdade o pai está disfarçando com você. Quer que você fique aqui pertinho dele, ajuda ele a escolher uma coisa boa. Até que você se interesse, quem sabe você assiste aqui comigo. Eu não tenho muito o que fazer, eu estou no meio de uma missão lá no computador. Tem uma missão agora, um jogo lá, tem missão, tem um monte de coisa lá, sei lá, o que tem lá, né? Então, a prática do bem dentro de casa muitas vezes é essa, é a gente ter assim, uma carreta de tolerância uns com os outros. Vocês já pensaram, por exemplo, assim? É fácil falar, não é? É fácil. Quem tem 6 comedores de arroz e feijão, que é um amigo meu que tem, não sou eu. Você tem 6 ainda? Já casou? Ah, eles casam, volta, casa, volta. É uma coisa assim terrível, né? É os casamentos modernos hoje, assim. Se alguém se sentir igual, né? A única forma de resolver é trocando as fechaduras em casa, mas em casa não tranca, não sei o que acontece. Perderam todas as chaves da casa, não tranca mais nada lá, então de repente entra lá. Pra onde você veio? Por que você veio com as filhas lá tudo? Então aquele sentimento de caridade, porque eu fico pensando assim, a gente teria tanta dificuldade de colocar uma pessoa, mesmo um amigo, se a gente pensar bem, tem pessoas que não gostam de levar nem amigo em casa. Tem um grupo que é de superstição e tem um grupo que é assim, sei lá, de cisma mesmo. O de superstição, porque é assim, não quer que vai nenhum amigo, porque vai levar maus pensamentos, vai sentar no sofá e vai deixar todos os espíritos obsessores lá, sei lá o que as pessoas pensam, não sei. Sinceramente não sei. Mas a gente tem dificuldade de levar um amigo, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente tem coragem de pedir para algum amigo, fica aí, tá tão tarde, dorme aí, se ajeita algum cantinho aí, dorme, amanhã você vai de dia, vai embora. A gente não tem coragem de fazer isso. Um amigo. Imagina no tempo de Jesus, que o pessoal saía em peregrinação, atravessava aquele mundo de deserto, aí chegava numa casinha lá,
Fala, ó, estamos passando aqui, andamos o dia inteiro, sei lá, andamos 60 quilômetros hoje. Entra aqui, a pessoa dá um caldinho quente lá, a pessoa se ajeita lá no cantinho, dorme. Eu fico muito surpreso também, porque de vez em quando a gente vê alguns filmes na época de Jesus, o pessoal dormia tudo no chão. Hoje em dia, a coisa que eu mais já vi na minha vida é loja que vende colchão, tem todos os tipos de colchão. Eu falo, meu Deus do céu, é colchão americano, brasileiro, pernambucano, de palha, de seda, tem tudo quanto é tipo de loja que vende colchão. E o povo dormia no chão antigamente. Dormia no chão. Inclusive os orientais até hoje ainda, parece que eles dormem ainda no chão, põe um tapetinho de palha, assim, um negócio bem singelo e dorme. Então naquele tempo eles faziam isso, e hoje a gente tem tanta coisa, meu Deus do céu, e a gente tem dificuldade de acolher uma pessoa próxima, um parente nosso. Vai falar com o filho, minha cama não, se vira você para lá. Mas aonde que ele vai dormir? A gente fala bem alto assim, né? Pai, por que você não oferece a sua cama da mãe lá para ele dormir lá, né? Olha como os filhos são bem criadinhos, né? Estão muito bem criados, né? Estão bem assim mesmo, né? Então, a gente possa aprender a acolher, aprender a amar, mas não precisa ser esse amor que as pessoas imaginam, né? De a gente ficar adocicando todas as coisas das pessoas, não. Amor de ação, de agir. Foi convidado para um almoço, leva uma sobremesa. Isso é amor. Sabe, você foi convidado a fazer uma viagem de carona, ajuda a pagar pelo menos pedágio. Isso é amor pela pessoa. A pessoa não aceitou, como um presente pro carro dele, sei lá, aqueles bonequinhos que mexem assim, sei lá, faz alguma coisa para agradar ele. Isso é amor. Os gatinhos. Tem uns bonequinhos que mexem, uns gatinhos que mexem a cabeça, essas coisas. Nós precisamos agir para o bem. E olha, todos nós jogamos oportunidades valiosas fora o tempo todo. Você conhece uma pessoa que jogou fora um emprego de ouro? Conhece uma pessoa que jogou fora o tempo da faculdade de ouro que ele podia ter feito dentro de casa, com a mamãe, com o papai, sem compromisso, sem problema nenhum, ter terminado a faculdade e realizado tudo bonitinho? Não conhece? Olha quanta coisa a gente joga fora. E a gente joga fora a oportunidade de praticar o bem. Quase todos os dias tem uma coleção delas que a gente joga fora. Às vezes a oportunidade dá oportunidade para uma pessoa sentar, ou em algum lugar cheio, ou num ônibus. Deixar uma pessoa passar na faixa, atravessa aí, eu seguro o trânsito aqui, uma oportunidade. Diversas oportunidades a gente joga fora. Oportunidade de responder bem uma pessoa que nos fez malcriação. Quem é que consegue responder bem uma pessoa que faz malcriação pra gente? Olha como é duro isso. É duro, né? Mas se você respirar fundo, fala... Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro e único mandamento. Coloca no alarme. Não, acho que tem que colocar no papel de parede. Eu não sei como é que faz isso aí. Vou estudar um jeito de pôr isso aqui. Tela. Como chama? Fundo de tela, né? Fundo de tela, não sei. Qual é o primeiro mandamento? Só para lembrar, assim. Na hora que você vai abrir, qual é o primeiro mandamento? Cala a boca. Aí vira, né? Aí a gente fala com a gente mesmo, né? Mas na hora de devolver uma malcriação, como que a gente devolve? Às vezes devolver um favor que nos foi feito. Um favor. Tá lá o atendente do médico do SUS, médico não, a moça lá que faz a marcação de consulta, e a moça fala, só daqui 6 meses a sua consulta do coração. Mas não tem antes? Não tem, poxa, que pena, 6 meses. Bom, mas eu vou pôr um encaixe aqui que tem amanhã. Como que a gente retribui isso, né? Aí a gente, Senhor, atenda essa senhora aqui, porque a gente sempre fala assim, Deus lhe paga, a gente nunca quer pagar nada, só dá para Deus pagar as coisas pra gente, né? Deus que lhe pague, Deus que te acompanhe, vai com Deus, meu Deus do céu, faz você alguma coisa, Deus já está
cansado, saturado de fazer o bem para as pessoas o tempo inteiro. Só de manter a Terra na órbita, só de manter o Sol nascendo todas, só de fazer isso, já é uma grande caridade, que a gente pode plantar qualquer coisa que nasce, a gente, sabe, pode respirar lá, 80% da nossa alimentação a gente respira. Só por isso já não precisa de pedir mais nada para Deus, né? Então, sabe assim, puxa vida, devolve uma palavrinha ou outra, mas pensa numa forma de vibrar mesmo para a pessoa, amor para a pessoa. Se a gente sabe se ela é casada ou não sei. Se ela está para ter nenê ou não sei. A gente na hora vê ali, na hora, o que a gente pode fazer para ela, assim, uma vibração para ela, assim, para ela receber da gente um sentimento de gratidão. E para o nosso familiar. Nossa mãe, nosso pai está cansado de fazer as coisas para a gente. Aí quando eles chegam nos 60 a mais... Se a mais agora virou, né? 60 a mais. A mais, 60 a mais. Olha, minha mãe precisa ter um tratamento digno. Vamos colocar ela numa clínica, porque aí ela toma o remédio na hora certa, toma banho na hora certa, 3 horas da manhã, porque na clínica eles trocam a pessoa 3 horas da manhã para a clínica ficar cheirando xixi, né? Então troca a pessoa 3 horas da manhã, tomar banho na hora certa, tomar o remédio na hora certa, e se ela falar alguma coisa, tem lá alguém que pode ir lá socorrer ela, porque a gente quer dar dignidade para ela. Olha o que a gente faz, não é? Aquela pessoa que só fez e só pensou, a pessoa que mais pensou no nosso bem. Não tem mais ninguém mais do que isso. Ninguém. Mais pensou no nosso bem. E nós estamos pensando no bem da gente. Imagina, eu não posso dar o remédio para ela às 6 horas da manhã, essa hora eu estou dormindo, né? Meu Deus do céu. E ela quer saber de remédio às 6 horas da manhã, ela quer ficar no meio da confusão, ver os netos brigando, ela quer sim, viver isso. É isso que ela quer viver. Brigar por causa da novela. Essa novela já deu. Deixa eu assistir a novela. Então eu vou assistir lá no meu quarto. Leva eu para lá, pega a cadeirona dela, leva ela para lá, para o quarto dela. Brigar com a filha. Nossa, minha filha, nunca você conseguiu fazer esse bolo de cenoura como a sua mãe. Aí a gente fala, mãe, a sua mão não tem igual, né? Ela que só quis o nosso bem. Um passeinho com ela, sabe um passeinho com ela? Sabe qual que é o passeinho com ela? Assim, pega ela e dá uma volta no quarteirão. Olha que difícil que é isso. Eu conheço uma senhora, uma moça especial, e ela não tem ânimo para ir em lugar nenhum. Aí a irmã dela pega na mão dela e dá uma volta no quarteirão, assim, parece que é uma volta renovada, assim, né? Viu o carro, viu o ônibus, pessoa, viu essas coisas. Brecada de carro, bombeiro, sabe? Volta renovada. Olha o que a gente pode fazer. Obras. Mas eu não sei o que fazer porque eu moro num condomínio fechado. Tem condomínio fechado aqui no Santa Elias? Não. Ninguém mora em condomínio fechado? Tem. Prédio. Mora em prédio. Né? A gente põe o lixo para fora, assim, da porta, assim, porque tem uma pessoa que passa lá e vai pegar, né? Essas coisas assim. Alguém bate na nossa porta, a gente olha por aquele buraco que tem lá. Eles não vão entender nada. Eu fiz 3 gestos, tá bom? O gesto de olhar no olho mágico, voltar para trás, sair de mansinho para a pessoa pensar que não tem ninguém em casa, sabe? Um tipo de coisa assim, né? Então é isso. Pelas obras seremos reconhecidos. Imagine chegar no outro lado da vida e falar, meu Deus do céu, olha o calhamaço de coisas que nós temos que conferir aqui. Falar, não precisa conferir nada, está tudo bem, porque as obras já falavam por si mesmas, não é? E o que é legal, o que é interessante, quando a gente entra no caminho das boas obras, as coisas começam a ficar fáceis, muito fáceis. Você pode dar um saco de batata para mim lá na Avenida Paulista? Posso, claro que eu posso. Todo dia eu vou para lá. Mas mesmo sem carro, conheço os motoristas, eles esperam carregar o ônibus com um saco de batata. Olha só, quando a gente está acostumado nas boas obras, quando a gente não está acostumado, tudo é difícil.
escuta, você podia pegar um exame no laboratório para mim lá na Paulista? Ai, meu Deus do céu. Pegar um exame, trazer um envelope. Trazer um envelope. Tem que pegar o exame. Sabe assim? Mas quando a gente está nas boas obras, você não tem que pegar o exame lá, não precisa ir não, deixa que eu vou. Mas agora é tudo pelo computador, né? Mas aquele exame que é a chapa, lembra da chapa? Que é desse tamanho assim? Aí você anda com aquela chapa assim, daquela. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores. Mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe o gesto de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos irmana. Olha agora o que ela fala, Alta de Souza, nessa poesia Caridade. O amor de Deus na inteligência humana. Olha o que é a caridade. Caridade é o amor de Deus na nossa inteligência. Uma estrela engastada noutra estrela. Imagine quando a gente for assim, auxiliar de Deus. Aqueles espíritos da mais alta envergadura, assim, um negócio assim lá. Atravessa assim planetas, galáxias. Para atender, às vezes, uma necessidade num lugar inóspito. Porque o pai fala, preciso de ajuda. Ele nem precisa falar, ele só pensa. Vai pensar. Quando a gente chegar nesse ponto, se conseguir ler o pensamento do outro, e saber o que ele está precisando, e a gente poder ajudar e atender, olha que coisa que nós vamos chegar. Não é? O Chico tinha esse dom. A gente ia falando dele daqui para lá, ele falava, por que vocês ficaram falando a viagem toda a meu respeito? Eu falei, meu Deus do céu, como é que ele sabe? E naquele tempo não tinha câmera, não tinha gravador, não tinha celular, não tinha nada. E ele sabia. Às vezes você ficava pensando assim, vou pedir um favor pro Chico. O que foi que você quer pedir de favor? Pode pedir, não tenha vergonha não. Estava morrendo de vergonha de falar, né, para ele. Num dos casos de um conhecido, ele tinha escrito muitas coisas a respeito da doutrina espírita, da casa transitória. E ele queria que o Chico escrevesse alguma coisa, queria fazer uma parceria com o Chico. Só que ele jamais teria coragem de falar isso pro Chico, né? E aí ele vai chegando lá, oi Chico, tudo bem? Olha, Miguel, pode terminar o livro, porque eu já tenho a parte que você quer colocar no livro junto comigo. Olha só. Umas coisas, né? Umas coisas impressionantes. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente já faz isso. Quando a gente tem muito amor por um filho, por um neto, muitas vezes não precisa falar nada, a gente já sabe de tudo. Já sabe até o jeito que ele abre a porta e fecha. Oh, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com ele? Misericórdia. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Que bom, né? Se melhorar, você aguenta?